Então, dando continuidade à nossa aula sobre imagem por ressonância magnética nuclear, vamos discutir agora como se obtém uma imagem por ressonância magnética nuclear. Então, qualquer técnica de imagem, em qualquer delas, seja raio-x, ultrassom, os objetos são identificados por suas propriedades. Então você tem que focar numa propriedade específica da estrutura que você quer fotografar e identificar ela com aquela técnica específica. Para se obter a imagem de um corpo, também é preciso registrar uma de suas propriedades em função da sua posição no espaço. No caso da ressonância magnética, a propriedade que importa, como a gente discutiu anteriormente, é a manifestação magnética dos seus spins. Então, o aparelho vai detectar o campo magnético gerado pelos prótons que estão lá na estrutura biológica, dos seus spins nucleares organizados, porque como a gente viu, a gente orienta eles com um campo magnético externo e organiza a posição desses spins. A visualização de um objeto qualquer exige ainda que haja contraste entre ele e o meio que o cerca. Então você tem que diferenciar o que é o objeto de interesse e o meio onde ele está, para que você tenha esse contraste melhor. Na imagem por ressonância magnética, o contraste é dado pela relação entre as intensidades de M0, que seria aquela componente magnética transversal do objeto, e o M0 dos tecidos que estão em sua volta. O que vai acontecer é que o comportamento magnético do próton ele depende do meio onde ele está. E assim a gente pode ter esse contraste que é essencial para a formação de uma determinada. Então, agora a gente vai então determinar a densidade protônica de um meio por ressonância magnética nuclear. Como é que vai funcionar isso? Veja, o exemplo é, a gente tem uma estrutura que vai ser escaneada pela ressonância magnética nuclear, e essa estrutura, aqui nesse exemplo, ela tem três outras estruturas de tamanho cada vez maior, quando se olha ali da primeira para a terceira, de volumes maiores e, portanto, com densidade protônica diferente. Então, isso, de acordo com a teoria que a gente discutiu, ela vai gerar sinais ou feeds individuais diferentes. Então, veja, aí a gente tem o campo B0, que tem magnitude constante. Esse campo B0 ele vai ordenar os vetores magnéticos nucleares de todo o corpo, isto é, dessas três estruturas. Mas para a gente identificar no espaço cada uma das estruturas, isso é, saber que a última, por exemplo, tem mais prótons e aonde ela está, a gente vai ter que usar esse outro campo magnético GX, e como vocês podem ver, a intensidade desse campo ela varia linearmente ao longo do eixo X. Então ela vai aumentando à medida que você vai da estrutura menor para a estrutura maior. Então, aí quando a combinação desses dois campos, o B0 e o GX, faz com que cada fatia da amostra tomada ao longo do eixo X, então você faz um tomo, né, um corte nesse eixo X, e depois também no eixo Y e no eixo Z, então você faz varreduras, e daí você vai ver que cada amostra aí, ele possui uma frequência de Larmor própria, que são essas frequências mostradas nos feeds individuais. Quando a gente une tudo isso aí, o que aparece lá como registro no equipamento é esse feed composto, que é um conjunto de ondas onde estão embutidas essas três ondas ali. Aí você vai ter dois parâmetros importantes. Aplicando aí a transformada de Fourier, como a gente já fez anteriormente nesse curso, onde a amplitude da onda ela vai identificar a quantidade de prótons e, portanto, o volume da estrutura, e a frequência da onda vai identificar o local no espaço onde essa estrutura está.
e assim aí eu tenho as informações necessárias para a formação de uma determinada imagem num determinado plano. Continuando do slide anterior, você tem então o feed composto, que é esse de cima da figura aí, a onda complexa. Você passa pela transformada de Fourier que decompõe essas frequências. Aqui no exemplo, o espectro de frequências é composto na verdade por três frequências, sendo a amplitude sendo que a amplitude aumenta de F1 para F3. Então, F1 contribui no feed composto com a menor amplitude e uma determinada frequência, F2 e F3. Então, assim você tem o aspecto de densidade protônica, dado pela amplitude ou a quantidade dos núcleos, e da frequência que dá a posição daquela estrutura segundo aquele eixo X, né, que é determinado pelo campo variável Gx. Então aí está um esquema do equipamento utilizado para a obtenção das imagens por ressonância magnética nuclear. Então tudo começa com a emissão das radiofrequências. Então o indivíduo entra no aparelho, são emitidas radiofrequências lá de 90 graus, 180 graus, pela geração, então esses pulsos são gerados, passam por um transmissor e entram na bobina, onde você tem o indivíduo, ou a amostra biológica que a gente quer fazer a imagem. Então, esses núcleos protônicos, esses prótons, são excitados, formam a componente horizontal, M0, e no relaxamento elas emitem as ondas eletromagnéticas que são captadas pelo aparelho e levadas até o receptor. Normalmente essas ondas são de baixa amplitude. Nesse receptor elas são amplificadas e aí esse dado de radiofrequência é adquirido, passa por um digitalizador, né, um conversor analógico digital, e é processado por um computador. Então aqui é aplicada a transformada de Fourier nesses dados, e você converte esses dados então em imagem, que podem ser armazenadas e aí analisadas e armazenadas. Então basicamente esse é o caminho, né? A excitação através da radiofrequência, recepção dos ecos, entrada no receptor com as informações já vindas do tecido biológico e conversão analógico-digital e processamento da imagem. E por último são mostrados alguns exemplos da ressonância magnética nuclear. Aí no caso, as três imagens são do crânio do indivíduo, e vejo como a resolução é muito boa, e ela mostra tanto aí a nível do cérebro, tanto a substância cinzenta como a substância branca. Isso outras técnicas elas não mostram. E com uma resolução muito boa. Então essa primeira imagem aí mostra um corte tomográfico no plano sagital, e você pode ver aí as diferentes estruturas, corpo caloso, córtex, o tronco cerebral, várias estruturas em detalhes. As outras figuras vão mostrar então corte no plano coronal ou frontal e plano transversal também. Aqui um corte coronal ou plano frontal, mostrando basicamente aí o hemisfério direito e esquerdo e o cerebelo. Nessa última figura, ela mostra dois cortes transversais do crânio,
a primeira ali obtida na base do crânio, e aqui nessa da esquerda você pode ver o contraste que tem, né, da imagem do cerebelo e do crânio propriamente dito, é, das estruturas ósseas, né? Há uma diferença grande no contraste aí. E a da direita é um corte feito ao nível dos olhos, que aparecem bem destacados nessa figura, podendo se ver até a abertura da esclerótica. E ainda a gente pode ver os hemisférios cerebrais, os ossos do crânio e até o couro cabeludo. Então está aí, a gente viu nesse capítulo as bases para a formação das imagens por ressonância magnética nuclear. Mas ainda houveram melhoramentos aí, que foi chamado de ressonância magnética funcional. Então a seguir a gente vai ver rapidamente as bases da ressonância magnética funcional, isto é, a obtenção de imagens funcionais em tempo real usando essa mesma metodologia da ressonância magnética nuclear. As imagens funcionais do cérebro. Então a gente, primeiramente, vamos fazer um breve histórico, começando com essa contribuição do Louis Sokolov. E esse pesquisador ele fez descobertas importantes sobre o metabolismo cerebral que levaram ao desenvolvimento de técnicas de imagem como a tomografia por emissão de pósitron, ou PET scan, e uma variação dela, o SPECT, que é a tomografia por emissão de pósitron com fóton único, e a ressonância magnética funcional. A ideia é, sempre se teve esse sonho de ver a mente humana em funcionamento. É como o sonho de você fotografar o pensamento humano. Depois, Ângelo Mosso, no início do século, ele observou que havia um aumento do volume de sangue no cérebro durante a atividade intelectual ou emocional. Mas o método dele era bastante assim, rudimentar. Ele, na verdade, ele construiu uma balança onde o indivíduo se deitava, e essa balança com um fulcro central, e o indivíduo deitado, deitado em equilíbrio, ele pedia para o indivíduo pensar alguma coisa ou fazer um cálculo matemático, e segundo ele via um deslocamento dessa balança para o lado da cabeça da pessoa, dando a ideia de que talvez o fluxo sanguíneo ou a atividade cerebral alterasse um pouco aquela massa, fazendo com que a balança desviasse para aquele lado. Então essa foi uma ideia, talvez uma das primeiras ideias para se medir aí esse metabolismo cerebral. Depois nós temos o Hans Berger, que a gente já discutiu nessa disciplina, que foi descobridor da técnica do eletroencefalograma na década de 20. Ele viu que a atividade mental provocava o bloqueio das ondas alfa, que estão na faixa aí entre 8 e 12 Hz, do eletroencefalograma. Portanto, se a alteração das ondas cerebrais corresponde ao aumento da excitação neuronal, então a atividade mental deveria corresponder ao aumento do metabolismo cerebral. Essa que é a ideia central aí dessas técnicas de ressonância funcional. Existia o grupo de Seymour Katie, que iniciou estudos da medição do fluxo sanguíneo e o consumo de oxigênio no cérebro humano consciente. Então, no fim dos anos 40, chega ao laboratório do Katie o russo Louis Sokolov, que, aperfeiçoando os métodos do seu orientador, revolucionou a neurociência, inaugurando um novo campo das imagens funcionais do cérebro. Então, o início dessas técnicas tiveram origem aí nesse russo Louis Sokolov. Ele, em 1955, comparou o fluxo sanguíneo e o consumo de oxigênio no cérebro humano, utilizando cálculos matemáticos complicados, mas na verdade ele não encontrou muita diferença.
Uma hipótese para explicar esses dados é que talvez o consumo de energia aumentasse em algumas áreas do cérebro e não em outras, de modo que em média o metabolismo total não se alterava. Então, para testar essa hipótese, seria necessário medir localmente o metabolismo cerebral. E ele pensou num método, numa maneira de se fazer isso. A primeira maneira encontrada foi medir a distribuição de um gás inerte e radioativo no cérebro. Ele mais tarde ele desenvolveu um composto à base da glicose, uma glicose radioativa chamada 2-desoxiglicose, e ela tinha uma característica interessante. Ela segue a rota metabólica normal da glicose, entretanto, quando ela consegue penetrar no neurônio, mas não é metabolizada pelo neurônio. Então, se ela for radioativa, ela pode se acumular aos neurônios, que estão em maior atividade, durante uma determinada tarefa, com a vantagem de que ela emite radiação. E aí ela pode ser detectada, essa atividade pode ser detectada. E aí o grupo de Sokolov obteve pela primeira vez na história imagens diferenciais de um cérebro de um gato anestesiado ou desperto. Então ele injetou essa desoxiglicose e viu que determinadas áreas do cérebro, por exemplo, o córtex visual, a área visual ou outras áreas, na verdade, do animal desperto, ela tinha um sinal maior de que quando o animal está anestesiado, onde a gente supõe que a atividade cerebral é diminuída. Então essas são as primeiras imagens funcionais de um cérebro vivo, feitas pelo grupo do Sokolov. Então, a partir dessas observações pioneiras de Sokolov, fazendo uma relação entre o metabolismo cerebral e a atividade neuronal no cérebro, relacionada ao fluxo sanguíneo regional, ela deu origem a duas técnicas: a ressonância magnética funcional e a tomografia por emissão de pósitrons, que tem mais ou menos a mesma base. Aqui a gente vai discutir a ressonância magnética funcional, que ela se baseia na detecção dos campos magnéticos diferenciais da oxihemoglobina e da desoxihemoglobina. E depois a tomografia por emissão de pósitron a gente deixa para discutir na física dos radionuclídeos, onde a gente vai falar do pósitron, que é a antipartícula do elétron, aí, uma partícula beta mais. Mas a tomografia por emissão de pósitron tem mais ou menos a mesma base da ressonância magnética funcional. Então aqui na ressonância magnética funcional você teria aí no sangue a oxihemoglobina, que é magneticamente inerte, ou como se chama, diamagnética. Já a desoxihemoglobina é paramagnética, ela possui 2 elétrons não pareados e isso causa distorções locais no campo magnético. Então se você submeter a ondas de radiofrequência o cérebro de uma pessoa, ele vai detectar duas componentes ali de T2, que é aquele relaxamento do campo magnético quando você desliga o pulso de radiofrequência, diferenciais. E aí você pode ter uma imagem baseado nesse comportamento diferencial dos campos magnéticos em relação a uma área que está muito ativa e aquela área que está pouco ativa, relacionados à concentração aí da oxi e da desoxihemoglobina. A principal técnica usada na ressonância magnética funcional é essa chamada de técnica Bond, que vem da expressão em inglês Blood Oxygen Level Dependent Contrast. Quer dizer, um contraste dependente dos níveis de oxigênio no sangue. E ela baseia-se nas propriedades dia ou paramagnéticas da oxi e da desoxihemoglobina, respectivamente, e nas variações em suas concentrações relativas nas áreas onde ocorre aumento do fluxo sanguíneo decorrente da ativação neuronal. Então,
Basicamente esse o princípio dela. Então, quando, quando você tem pouca utilização de uma determinada área cerebral, dependendo da tarefa que o teu cérebro está desempenhando, então você tem mais desoxihemoglobina, e quando a área está ativada você tem mais hemoglobina, e como eles têm comportamento diferenciado frente aos campos magnéticos, aí você pode ter um contraste feito em relação a essas diferenças. E isso é dado por o que ele chama aí de técnica Bode. E o que eles viram é que esse sinal Bode, ele tem uma relação direta tanto com o volume sanguíneo como com o fluxo sanguíneo. E isso que é interessante para essa técnica. Então, quando esse sinal que vem lá da ressonância magnética, do campo vindo dos prótons, quando ele aumenta, também aumenta o volume sanguíneo e aumenta o fluxo. Então garante que aquela área específica está sendo mais irrigada, e portanto você pode fazer uma imagem diferencial quando o tecido está ativo ou está em repouso. Então, baseado nesse comportamento diferencial da oxihemoglobina e desoxihemoglobina, você pode ter aí áreas do cérebro ativadas e em repouso. Isso você pode ver na tela de um computador através do que eles chamam de voxels, ou volume de pixels, que trata-se de uma matriz de elementos formadores de imagem, ou o menor quadro capaz de ser distinguido em uma imagem tridimensional. Então, por exemplo, quando você olha nessa imagem, quanto mais amarela tiver, significa que a área está mais ativa. Aí, no caso, você tem o córtex occipital mais ativo, e as áreas menos ativas são, aqui no caso, as áreas temporais, diferentes áreas corticais aí do lado temporal. Então, basicamente é isso que você vê, e essa é uma imagem dinâmica. Então, o indivíduo, ele, por exemplo, nessa situação, ele pode estar acordado dentro da câmara lá, da ressonância magnética nuclear, mas tendo ativação das áreas. Então, na verdade, isso aqui é um composto. Você tem a imagem de ressonância com boa resolução, mostrando a estrutura toda do cérebro, e as áreas que se acendem no cérebro ou que se apagam com determinada tarefa. Então, ele está unindo a técnica de ressonância magnética, da imagem por ressonância magnética, com a ressonância magnética funcional, que leva em consideração os fluxos, né, e as áreas que têm mais ou menos hemoglobina oxigenada ou desoxigenada. Então, com a ressonância magnética nuclear, a gente já viu que a gente pode fazer tomos, né, pode fazer cortes em diferentes sentidos. Então, aí você tem dois tipos de cortes, um coronal e um sagital, mostrando estruturas ativadas aí, essas de cor laranja avermelhada. Então, na verdade, você está vendo as mesmas estruturas com diferentes cortes anatômicos aí. Então, você pode localizar com maior precisão essas áreas que estão ativadas.